Pessoal, tá? Hoje nós vamos estudar um tema diferente. Nós vamos estudar um tema que é conhecido das pessoas, mas é pouco entendido. As pessoas leem, mas não entendem claramente esse tema, que é o tema dos eunucos. Nós vamos estudar os eunucos na Bíblia. Então nós vamos entender como surgem, o porquê, sua finalidade, uh, dos eunucos. E não vamos aqui expressar opinião pessoal, nem defender determinado grupo. Vamos falar, trazer à luz o que o texto original quer dizer. Então, vamos estudar e tentar nos aprofundar mais neste tema. O primeiro que temos que entender é o que é um eunuco. Então, o eunuco é um homem que tiraram os seus órgãos genitais, testículos e pênis, não só os testículos, mas testículos e pênis. Então, esse é o eunuco. Este ato ele foi praticado por muitas culturas, foi praticado até o século XVIII de nossa era, não muito distante, né? Etimologicamente, eunuco significa o guardião da cama real. Vem do latim eunucus, que pegou emprestado do grego eunucos. É a junção de duas palavras, eun, que vem de euné, cama, e ocus, que se forma a partir do verbo eken, que significa ter. Né? Eunuco é aquele que protege a cama, é o guardião da cama, o que tem a cama. E é interessante que até o século, até na Europa Antiga, melhor falando, aquelas crianças jovenzinhas entre 8 e 12 anos ou mais, que tinham uma voz bonita, uma voz angelical, aveludada, cantavam no coral da Igreja Católica. Essas crianças eles eram castrados, né? Era tirado os seus órgãos genitais, pênis e testículos, para que a sua voz continuasse sempre, ou por um longo período de tempo, aquela voz bonita. Né? O objetivo era o garoto não mudar a voz, né? Porque os testículos são uma parte fundamental na produção dos hormônios masculinos, que é a testosterona, que muda a voz, o timbre de voz no decorrer do desenvolver do homem, e ajuda também na puberdade, crescer pelos no rosto, no corpo. Então a castração faz com que nada disso aconteça, né, no garoto, porque o seu corpo já não produz a testosterona. Assim, os sacerdotes, os padres faziam esta mutilação nessas crianças para que o garoto ficasse por muito tempo com sua voz aveludada, a voz bonita. Porque as mulheres não cantavam no coral da igreja. Então, eram esses garotos que tinham essa função. Essa prática ela tem início no momento que o ser humano deixa de ser nômade e passa a estabelecer-se num lugar fixo, próximo à zona conhecida como crescente fértil, final da Idade da Pedra e início da Idade do Cobre, segundo os historiadores. Né? É uma área banhada pelos rios Jordão, Eufrates, Tigre, que agora fazem parte de países como Egito, Israel, Iraque, Síria. Né? Nesta parte do mundo começa a castração de seres humanos, ou seja, o homem ele deixa de ser nômade, de ser errante, e passa a viver em um só lugar, de forma sedentária, e neste contexto o homem começa a capturar os animais, domesticá-los e controlar sua reprodução. Isso proporciona o controle de alimentos e facilita outras matérias-primas. Então, para confirmar o domínio sobre os animais, o homem começa a castrá-lo, a realizar ações para reduzir a agressividade, a ferocidade do animal. E isso não acontece só através da castração. Eles tinham três maneiras: remoção de chifres dos animais que chifravam, machucando, e anel no nariz, né? Já vimos aqueles touros grandes com argola no nariz, uma parte sensível do animal, do ser humano, era uma maneira de dominar o animal, e a castração. Foi esta última ação que levou
a perceber que não só minimizava a ferocidade do animal, mas também que reduzia seu apetite sexual, né, e anulava sua capacidade de reprodução. Diante da aceitação dessa prática, o homem agora ele expande sua descoberta e no ano 2000, antes da Era Comum, passa a castrar também os seus escravos, ou seja, é usada a mesma lógica. Se um animal fica mais dócil, o escravo também ficará. Por quê? Porque também existiam escravos ferozes, né? Apetite sexual também muito grande e incontroláveis no que se refere à raiva, e o homem usou a mesma lógica do animal para o ser humano, seus escravos. Assim surge a figura do eunuco, que não é apenas a figura de um homem castrado, mas o eunuco tem um componente social que é muito mais profundo. Né? O eunuco ele passa a ser uma pessoa de confiança nas altas esferas da sociedade, e ele é o guardião do harém real, né? Mas também passa a ser o mediador entre o rei e seus súditos. Né? Ele está próximo do rei, cuidando e educando das esposas e concubinas do rei, então ele se torna uma espécie de conselheiro real também. Então as pessoas veem no eunuco a pessoa, o elo para chegar até o rei. Muitos reinos caíram na história porque uma bonita mulher, uma linda mulher, seduziu alguém próximo ao rei, contou os segredos do rei para esta mulher e assim levou o império a cair, ou o reino. O eunuco ele é mais difícil, ele já não é uma pessoa tão simples de corromper, de subornar. Né? Ele não é apegado, ele não deixa herança. Né? Então ele é uma pessoa mais confiável. O rei o abastece de bens materiais, de posses, então ele é uma pessoa de confiança do rei. Né? Então ele estava ali para educar as esposas de como, e concubinas de como se comportar seguindo os protocolos diante do rei. Esse personagem ele surge em diferentes lugares do mundo e em cada um deles tem um nome próprio. Ele é o Kurgaru para os sumérios, né? Para os acádios é Saresh, né? Istaritu para os babilônios e para os hebreus Saris, né? Que é emprestado do acádio, que é o avô do hebraico, né? É o Saris. E em todos esses termos, em todos eles, definem a mesma realidade. Aquele a quem foram tirados os seus órgãos genitais, né? Foi castrado por ordem de um governante ou por vontade própria, como alguns chegavam a fazer. Né? Então já falamos um pouco do fundo histórico, de quem são e como surgem os eunucos e sua finalidade, e também vale ressaltar, para ficar mais claro, existiam três maneiras que podemos dizer que se chegava a ser um eunuco. Muitos chegavam a ser eunuco por atingir uma posição social ou um cargo alto e que passam agora a assistir diante do rei constantemente. É uma posição, um cargo de alta confiança que estariam a todo momento tendo contato com o rei. Então essas pessoas tinham que ser castradas. Né? Esta era uma maneira. Também existiam aquelas pessoas, garotos que nasciam com uma diferentes, né? Podemos dizer com orientação sexual diferente. Lógico, na época não era conhecido assim como o homossexual, o gay, mas eles eram diferentes. Então, esses garotos eram castrados também e viravam eunuco e os serviam nas cortes ou na casa de uma pessoa muito rica da época. Era um status ter um eunuco. E a terceira também maneira eram pessoas que castravam a si mesmo, porque viviam em pobreza, queriam também ter uma vida melhor e era uma maneira de sair da pobreza, era virar eunuco. Então castravam a si mesmos, os que sobreviviam, porque muitos morriam de infecção, não conseguiam urinar. Então eram essas três maneiras que se chegava a ser um eunuco: castrado por um governante, nascido já com uma tendência diferente do homem normal, por assim dizer, e aqueles que se castravam para poder sair da pobreza e viver ter uma vida melhor sendo eunuco, pois ser eunuco atingir um status muito grande.
Então já falamos um pouco do fundo histórico, quem são, como são os eunucos, sua finalidade, porém nós vamos entrar no tema que é na Bíblia, há eunucos ou não há eunucos? Né? Então vamos lá, o primeiro texto, segundo, na Bíblia hebraica aparece 45 vezes a palavra eunuco, né? E todas as vezes é Samer, Reish, Yud, Samer, Saris, como já falamos, que é a palavra hebraica para eunuco, um castrado. Né? Às vezes aparece combinada com o Rav Saris ou Sar Saris, que em ambos os casos é o chefe dos eunucos. O primeiro texto que vamos analisar é Gênesis, que nos conta a história de Yosef, de José, que é Bereshit, Gênesis, quando José é levado ao Egito e vendido. Né? Então diz ao Potifar. Então diz o texto em português diz que José foi vendido para o Potifar, oficial do faraó. Esse é o erro. Esse é o que dificulta o entendimento das pessoas sobre este tema, porque as traduções trocam eunuco por oficial, por algum motivo, né? Que podemos explanar sobre isso mais à frente. Então o texto diz: Vehamedani mahroto el Mitzrayim, né? Que Yosef ele foi levado ao Egito, né? E vendido le Potifar, para o Potifar, Saris Paró. Né? Então o José ele foi vendido para o Potifar, o Saris, o eunuco do faraó. Então a pergunta é, ele era casado, como ele é eunuco? Como falamos, uma das maneiras de chegar a ser eunuco era esta. A pessoa trabalhava para a corte, atingia uma posição de estar próximo ao rei constantemente, em contato com harém, com rainhas. Então, não que ele entrava no harém, não, ele estava ali por perto, de alguma maneira tinha contato. Então, era querido dele ser castrado, era exigido ser castrado para que não viesse a se envolver com rainhas ou concubinas. Então, ele era castrado e passa agora a servir diante do rei. Aí entendemos o porquê a esposa do Potifar tenta desesperadamente seduzir José, porque o Potifar já não corresponde mais, não cumpre com suas obrigações maritais. Então, traz mais clareza sobre o texto. Outro texto também é Bereshit, Gênesis 40, verso 7, que fala quando o Yosef está no calabouço e lá tem dois eunucos. O texto hebraico diz Vashal et Sarisei Paró, né? Diz que perguntou aos eunucos, né? Sarisei Paró, aos eunucos do faraó, que estavam com ele no cárcere. Ou seja, Yosef pergunta aos dois eunucos porque eles estão tristes e tal. O copeiro é o que põe o vinho no copo do rei, do faraó, está constantemente em contato com o faraó, e o padeiro também. Então, são eunucos, têm que ser castrados para servir ao rei, estarem em contato com o rei constantemente. Em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 18 e 15, Samuel ele dá uma advertência ao povo de Israel quando eles pedem um rei, né? Um rei para eles. Então ele diz Zarechem ve Harmechem, que eles vão tomar o dízimo, né? Essas coisas. Venatan Lassarisaiv, e ele vai dar para os eunucos Lavadaiv, para os servos. Então Samuel já entende que há eunucos e que os eunucos tinham certa posição. E diz que o rei tomaria os seus dízimos, o dízimo das vossas sementes, das vossas vinhas, e daria aos eunucos e aos servos. Crônicas, que foi escrita depois do exílio, também fala de Davi, né? Davi da Meller. Ora, Davi convocou a Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos, os chefes das turmas que serviam ao rei, os chefes de 1000, os chefes de 100 e os intendentes de todos os bens e possessões do rei e de seus filhos, como também Hassaricim, como também os eunucos e homens valorosos e valentes do reino. Então,
aqui o texto diz que há eunucos no reino de Davi, né? No reinado de Davi há Hasarissim, ou eunucos. Então, geralmente nas Bíblias, a palavra eunuco é trocada por oficial, né? Por alguns motivos, né? Os tradutores da Bíblia geralmente trocam eunuco por oficial, porque, como falei, muitos dos eunucos tinham uma orientação sexual diferente. Seria aquelas pessoas diferentes da época. Então, é como se quisessem esconder essa orientação sexual na época. Então, há uma troca da palavra de eunuco para oficial, né? Mas somos inteligentes, as pessoas são inteligentes e tem que entender a coisa da maneira que é. Né? Em 2 Reis 8.6, né? 8 versículo 6 diz: o rei interrogou a mulher e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou Saris Errad, um eunuco lemor, né? Dizendo. Então, segundo a Bíblia, havia eunucos também no reino de Israel. Em 1 Reis 22:9 também, então o rei de Israel chamou Saris, né? Vaikra Melech Israel el Saris Errad, chamou um eunuco no reino de Israel. Em 2 Reis 23:11, né? Fala também, tirou os cavalos que os reis de Judá tinham consagrado ao sol, a entrada da casa do Senhor, perto da câmara do carneiro, Lishkat Natan Melech Hasaris. Melech Hasaris. Então, Natan Melech Hasaris. Então, Natan Melech, no caso, né? Natan Melech Hasaris, ou seja, um eunuco chamado de Natan Melech Hasaris, no reino de Israel. E na Torá, em Deuteronômio, na Dvarim 23:1, diz: aqueles a quem forem trilhados os testículos, né, ou for cortado o pênis, não entrará na Assembleia do Senhor. Esse texto, os estudiosos, os textos, suas origens, dizem que há uma problemática aqui nesse texto, né? Para alguns, o texto de Deuteronômio foi escrito, pelo menos sua primeira parte, na época do rei Josias e completado depois do exílio. Nesse texto de Deuteronômio de Farim, fala-se claramente do eunuco. Por quê? A ninguém era retirado os testículos e o pênis, a não ser a um eunuco. A pergunta seria, por que Devarim, Deuteronômio, proíbe um eunuco de entrar na congregação de Deus? Claramente, isso não é algo que veio diretamente de Deus. O problema central é que os eunucos eram pessoas muito próximas ao rei e os aconselhava. Né? Eles não tinham filhos, ou seja, não deixavam herança. Então, isso fazia deles mais confiáveis, né? Até porque sua herança voltava para o reino. Né? Então, o que fazem aparentemente os escritores desse texto, que são sacerdotes que detinham a questão da tradição e tal, eles tentam tirar do meio aqueles que podem aconselhar o rei sobre os seus erros, né? Sobre as coisas erradas que esses sacerdotes estavam fazendo. Ou seja, nós não podemos esquecer que os sacerdotes e o próprio templo foram duramente criticados pelos profetas, né? E mesmo no Novo Testamento há críticas ao sacerdócio, né, e ao templo pelo próprio Yeshua e Yohanan. João também faz duras críticas contra o sacerdócio e contra o templo, né? E onde que está a problemática? E é que os profetas, eles falam o contrário do que está escrito em Deuteronômio, né? Deuteronômio 23:1. O profeta Shayahu, Isaías, ele diz que Koamar Adonai, Lassarissim Asher Ishmeru et Shabbatotai, né? Pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados, né? E escolhem as coisas que me agradam, e abraçam o meu pacto. Dar-lhe-eis
na minha casa e dentro dos meus muros um memorial. E um nome melhor do que o de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Então, o texto de Isaías, o profeta fala o contrário do que diz esse texto de Deuteronômio. E vai além ao dizer que eles podem até mesmo entrar no templo sagrado. Ou seja, os sacerdotes, sabendo que eles eram pessoas desapegadas e não facilmente seriam comprados, né? Ou dificilmente seriam comprados ou subornados, temendo os eunucos por perto, para não denunciar os seus erros, eles arrumaram um jeito de afastá-los, né? Porém, o profeta, ele diz o contrário do que Hashem diz, né? O profeta diz o contrário, diz que Hashem os ama, né? Então, até aqui nós vimos como surge a figura do eunuco, a posição que ele alcança, né, os cargos de confiança. Ter um eunuco era um símbolo de status por famílias ricas também, que tinham eunucos. Né? Os eunucos eles se diferenciavam por sua pele suave, eram pessoas diferentes. Né? E que há uma contradição, né, no que diz respeito ao eunuco nos textos, vai de acordo com a época, né? Alguns os queriam distante para não denunciar os seus erros. E a última citação que eu deixei para o final é de Yeshua, né, Jesus, quando ele diz: porque há eunucos ou castrados que assim nasceram do ventre de mãe. Como nós falamos, nós somos de 3 maneiras de chegar a ser eunuco. Há os eunucos que nasceram do ventre de mãe. Então, aqui Yeshua também está reconhecendo que há aquelas pessoas que nascem com uma orientação sexual diferente. E há castrados que foram castrados pelos homens, ou seja, aqueles que chegaram a uma posição que dali em diante tinham que ser castrados para assistir diante do rei constantemente. E há eunucos que castraram a si mesmos, ou que escolheram ser eunucos pelo reino de Deus. Neste caso, como a história diz, há pessoas que se automutilavam, se castravam para poder ter uma vida melhor, atingir uma posição de eunuco e ter um status na sociedade. Muitos morriam por não resistir, por as infecções, mas no caso de Yeshua está falando que há eunucos que se fizeram eunuco pelo reino dos céus, ou seja, pessoas que se absteram do sexo, se afastaram, decidiram ter uma vida celibata pelo reino do céu, para estar em constante contato com Deus, numa ligação espiritual sem impureza. Disse de Moshe que quando ele, por algum tempo ele se afastava de sua esposa, Zipora, se afastava para não ter o ato sexual, porque estava em constante contato com Deus, então ele tinha que manter aquela pureza. O ato sexual é maravilhoso, sagrado, né? Lícito entre marido e mulher, mas os sábios ensinam, os sábios do povo de Israel, que ao ejacular, o homem experimenta também um pouco de impureza. Então, Yeshua se refere a isso. Homens, pessoas que se fizeram eunucos pelo reino dos céus. Então, é isso. Vimos um pouco sobre os eunucos. Né? Não dá para falar muito. Né? A história fala de muitos eunucos. Eunucos em todos os reinos. Os Césares tinham eunucos. Nos vários reinos do mundo tinha a figura dos eunucos. Então é isso. Aqueles que querem se aprofundar, busquem mais para entender. E é interessante que também a ideia do eunuco, esta questão, entra também Daniel. Né? Não esqueçamos que o profeta falou que quando o povo de Israel fosse conquistado, né, fosse para o exílio, o conquistador pegaria os seus filhos e fariam deles eunucos. E é o que aconteceu quando o rei da Babilônia invade a terra de Israel. Ele leva para a Babilônia jovens, príncipes, né, os de destaque, e eles passam a serem eunucos no reino do rei da Babilônia. E Daniel e os seus 3 amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, estão entre esses. Então existe uma polêmica se Daniel era um eunuco, um castrado ou não. Mas pelos textos já dá para entender
alguma coisa. Então é isso. Shalom, shalom a todos. Até a próxima.